Olá, pessoal! Meu nome é Ângela, estou cursando o curso de Pedagogia na Faculdade Uninter, no Polo de São Bento do Sul. Estarei realizando meu estágio de diferentes contextos. Aqui estarei trazendo para nós sobre pedagogia do movimento. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre essas questões, né? Aqui a gente vai estar abordando sobre educação psicomotora. Existem várias aplicações para a psicomotricidade, como aquela que é voltada para o uso na escola e que destina-se ao trabalho de clínicas e psicólogos e psicopedagogos. Nesse capítulo, neste momento, discutiremos alguns aspectos da psicomotricidade, tais como histórico, fundamentos, desenvolvimento e avaliação psicomotora e a utilização da psicomotricidade na escola. Quanto a esse último tópico, abordaremos a necessidade de atentar para a realização de atividades psicomotoras com os alunos nos estabelecimentos de ensino, da educação infantil e nas séries iniciais. Nós vamos estar começando a falar aqui sobre os aspectos históricos da psicologia. Vamos abordar um pouquinho sobre isso. Ao iniciarmos sobre a psicomotricidade, é importante identificarmos as origens da palavra corpo. De acordo com estudos de Manhães, em sânscrito, o termo remete a esse conceito garbhas, que significa embrião, ou seja, princípio ou começo. Em grego, kapos, que refere-se a fruto, semente, em latim corpus, que significa tecido de membros, envoltura de alma, embrião de espírito. Podemos conceituar o corpo a partir desses significados como envoltório da alma, embrião no qual o espírito se envolve. Tais leituras se coadunam à visão do mundo clássico, cultura grega, pois pensadores como Platão, em 347 a.C., defendiam que o corpo era um local de passagem da alma e espírito, e Aristóteles, 322 a.C., endosava a tese de que certa quantidade de matéria, o corpo, moldava uma forma, a alma. Entretanto, Descartes, 1656, que lançou a base de toda a ciência moderna, cria a separação entre corpo e alma, ao defender que existem duas esferas. Uma destina-se às coisas da alma e do pensamento. A outra relaciona ao mundo físico, às necessidades corporais. Coste, 1978, afirma que desse princípio fundamental origina-se dois eixos, a filosofia para o corpo e toda a teoria das paixões para a alma. Muitos autores acreditam que, de certa forma, esse dualismo corpo e alma, se por um lado for importante para estabelecer uma ciência moderna, por outro estabelece um abismo em relação a um pensamento holístico e uma visão integrada do ser humano. Essas visões, de algum modo, influenciaram a compreensão a respeito do conceito de movimento. Aristóteles defendia a ideia de que o corpo se movimenta por desejo da alma, pois acionava energia vital por causa do movimento. Descartes formulou um conceito que o movimento humano está sujeito à vontade da consciência. Visões contemporâneas trazem uma ideia de movimento mais próximo daquele que conhecemos hoje, dentre quais vamos destacar algumas. Muniz, citado por Mello, comenta que trabalho de Miram, a ação,
assumida a importância da consciência que o indivíduo tem de si mesmo e do mundo exterior, colocando o movimento como um componente essencial na estruturação do eu. Dessa forma, eu afirma pelo esforço e domina o conjunto de organismos, sendo nessa ação que torna consciente o mundo dele participa, expressando suas vontades, necessidades, sensações, mostrando que a vida emotiva da vida fisiológica não estão desconectadas. Bergson, 1898, citado por Coste, 1978, apresenta uma proposta para escapar da visão dualista de Descartes. Afirma que o cérebro imprime ao corpo esse movimento de atitude, desempenham o seu espírito que pensa. A partir disso, alguns estudiosos do universo infantil começam a manifestar interesses pelo comportamento sensório-motor. Primeiramente, Claparède e Montessori e Piaget. Freud, 1890, a partir dos estudos de Charcot, conclui que todo indivíduo é constituído por elementos de sua história, sobretudo por incidentes de toda ordem que estabelecem sua relação com o mundo real. Nessa vivência, os conhecimentos cristalizam-se quando a criança avança em seus estágios de desenvolvimento. O enriquecimento das teorias psicológicas e a evolução de visões acerca do corpo favorecem o surgimento de ideias sobre psicomotricidade, a partir de estudos de Dupré, citado por Arjuna Guerra. Iniciam-se as primeiras tentativas de reflexão sobre o movimento corporal, com o objetivo de fazer função motora sobre da patologia psiquiátrica, abalizando e debilidade motora dos estudos clínicos. Conforme Lebouche, os trabalhos de Schultz e Jacobson, que definiram a reflexão, mais os estudos de Claparède e Montessori e Piaget sobre o desenvolvimento sensório-motor das crianças propiciaram uma compreensão maior acerca do corpo humano. Posteriormente, os trabalhos de Vallon, apresentado as relações entre tônus corporal e as emoções, bem como fornecem informações importantes sobre o desenvolvimento de recém-nascidos e a evolução psicomotora da criança. Na sequência, nós vamos ver a fundamentação teórica subsidia a prática psicomotora, a qual faz necessário dentro da escola para oportunizar uma formação integral aos alunos. Nós vamos ver os fundamentos da psicomotricidade, né? Ali a gente viu alguns exemplos, algumas pessoas que fizeram a diferença, né? Agora nós vamos ver os fundamentos da psicomotricidade. Toda a área de conhecimento tem sua base de estudo em várias áreas, que se associam ao objetivo de organizar o corpo teórico, que dá suporte para pesquisas que são realizadas em seu âmbito. Psicomotricidade, isso não é diferente. É fundamental para o educador. Conheça seus conceitos básicos, a fim de compreender a importância no desenvolvimento infantil e entender para alguns aspectos da psicomotricidade precisam ser trabalhados com as crianças. Vamos ver aqui alguns exemplos, Nós vamos ver o esquema corporal, tônus, vamos ver sobre o movimento, sobre a comunicação, A gente vai ver esses pontos e ver as importâncias que eles têm, para a psicomotricidade. Vamos começar aqui com o esquema corporal. O termo esquema corporal foi
cunhado por resultado de pesquisas de neurologistas, psiquiatras, psicólogos que buscam compreender e percepção do corpo e a sua integração com o modelo formador da personalidade. O conceito de esquema corporal começa a ser delineado pelos estudos realizados por Bronner, citado por Freitas, a respeito das sensações vindas de fora para dentro do corpo. Nessas pesquisas foi considerado que as alterações patológicas podem determinar o surgimento de distúrbios, como a asquemática, perda de percepção do corpo, a qual pode ser classificada como hiperesquematia, quando a representação ocupa uma área maior que se deveria. Hipoesquematia, quando a representação ocupa uma área menor do que se deveria. E a parasquematia, confusão ou representação das partes do corpo imprópria ou que não existem. Pique, citado por Freitas, em 1908, propõe a ideia de imagem espacial do corpo, estabelecendo relação entre as sensações percebidas pelo corpo e as representações visuais que o indivíduo tem dele. A noção que permite a localização das estimulações, o que é a imagem que favorece a orientação do corpo no espaço. Com base nessas discussões, Ead, citado por Coste, postula a existência de 3 tipos de esquemas que possibilitaram o surgimento de uma imagem corporal tridimensional. Os esquemas posturais asseguram a postura do corpo de suas partes no espaço a partir da percepção do tônus muscular necessário para a manutenção dessas posturas. Já os esquemas da superfície do corpo são possíveis por meio de percepção do tato, certificam a localização dos estímulos periféricos. Os esquemas temporais permitem interpretação temporal dos diferentes estímulos percebidos. Schilder, em seus estudos, propõe uma imagem corporal que se constrói a partir dos sentidos de experiência vivida, especialmente os visuais, mas também os táteis, os cinestáticos, por meio de relação do corpo com o mundo que o cerca. As contribuições de Freud, citado por Freitas em 1999, foram muito importantes para a compreensão do esquema corporal. Seus estudos definiram o corpo como origem de todas as pulsões e também como sendo o local que se inscreve a experiência de trazer o sofrimento ligadas à satisfação e não de uma necessidade. Outro estudioso que trouxe consideráveis contribuições foi Wallon, citado por Mello em 1989. Para quem a criança nasce dependente das pessoas que a cercam, dessa forma seus comportamentos inscrevem-se em seu corpo a partir do contexto social e relacional, estabelecendo um nexo entre seus movimentos e seus sentimentos. O referido autor apresenta também a ideia do estágio no espelho, no qual a criança realiza seus movimentos em virtude da observação do outro em movimento e assim aprende-se a mover-se. Vamos ver o próximo. Agora a gente viu o esquema corporal, agora a gente vai ver o tônus. Tônus abrange a vários aspectos que possibilitam ao indivíduo sua relação com o meio ambiente, pois age na execução de movimentos,
sendo percebido por vários níveis, né? Tem a participação de todas as funções motrizes, equilíbrio, coordenação, dissociação, etc., sendo o veículo de expressão das emoções. Dá suporte à comunicação através da linguagem corporal, né? E é um dos critérios de definição da personalidade, pois varia segundo a inibição, a instabilidade e a extroversão do indivíduo, né? Uma das questões básicas é entender o tônus muscular como um fenômeno nervoso, que acontece mesmo sem a execução de movimentos, em repouso. Isso é, nossos músculos estão sempre em prontidão para executar algum tipo de movimento. O tônus também é responsável pela manutenção de postura. Podemos definir alguns estados que são comuns no indivíduo como contração tônica, que é o estado de baixa contração muscular. Temos a impressão do que o corpo está relacionado, porém o fato é que o músculo mantém uma certa forma, esperando um comando para ser contraído ou relaxado num estado de prontidão. Temos o outro que é o reflexo miotático, né? É a condição de que o músculo parece ter uma resistência ao estiramento, alongamento. O tônus é o responsável pela execução dos movimentos, sendo o seu domínio observado desde o nascimento. Com o desenvolvimento dos gestos, os movimentos ganham precisão e definam-se da maneira progressiva. Uma das expressões mais famosas da psicomotricidade é o diálogo tônico. Trata-se do entendimento de que, mesmo sem fazermos o uso da palavra falada, nos comunicamos entre nós e com o mundo através de nossas posturas. Muitas vezes ouvimos as expressões: você está muito nervoso. Veja como está tenso. Você está preocupado? Sinto isso devido à rigidez dos músculos do pescoço e dos ombros. Esses breves exemplos mostram que aquilo que sentimos pode ser dito pelo nosso corpo. Ou seja, existe um diálogo entre nossas sensações, sentimentos, são representados por posturas específicas do nosso corpo em vários diferentes ambientes, né? Isso nós vimos aqui o tônus. Agora nós vamos para o movimento. Vamos ver um pouquinho sobre o movimento. Ao falarmos de movimento, devemos ter certo cuidado, pois, de modo geral, as pessoas utilizam de diferentes denominações indistintamente quando se referem a esse termo, como reflexos, atos motores conscientes ou não, significantes ou não, normais ou patológicos. Partindo dessa premissa, apontaremos a seguir a definição de cada um deles. Nós vamos ver aqui cada um deles no movimento ali. Primeiro é o reflexos. São relações localizadas no corpo, relacionadas à estimulação específicas que surgem ou desaparecem em períodos específicos da vida de um indivíduo. O segundo é o ato motor. É a ação observável de qualquer parte do corpo. A outra é o ato motor consciente. É a ação observável de qualquer parte do corpo, realiza por interesse e a necessidade do indivíduo. Agora, o último, ato motor significante. É a ação observável que traz a sua realização à consciência da sua execução, significado de que é percebido pelo executante por outra pessoa.
Entender as múltiplas denominações relacionadas ao movimento, bem como seus diferentes tipos, permite que o professor, em sua atuação, ter um olhar amplo sobre as sensações, as intenções e aos sentimentos de seus alunos, interpretado as suas atitudes e gestos, e não como objetivo de julgar, mas sim de compreender o que deseja comunicar. Comunicação é o outro ponto que nós vamos estar vendo. Uma das ideias divulgadas por Coste, 1978, é que a comunicação é a programação de uma formação do emissor ao um receptor. Porém, existem diferentes contextos da comunicação que devem ser conhecidos pelos estudiosos da psicomotricidade. Conforme Coste, os filósofos Aristóteles e Descartes já assinalavam que são os elementos da comunicação que distinguem os homens dos outros animais. É a linguagem, em suas várias formas e significados, que nos dão a possibilidade de relacionarmos, trocarmos informações sobre o mundo que nos cerca. Outro fato interessante é que nos apropriamos de uma forma de comunicação. Podemos criar outra derivada da primeira. Com isso, se dá é observarmos quantas formas diferentes de comunicação já foram criadas. Código Morse, Libras, sinais de trânsito. Existem tantas outras que podemos criar para nos divertirmos. Muitos certamente devem lembrar de ter brincado na língua do P. Os elementos da comunicação surgem a partir do esquema, em que a mensagem é construída de acordo com um código previamente combinado, língua portuguesa, Libras, etc. Devendo existir uma conexão psicológica para ser efetiva, comunicação humana. Jacobson, citado por Coste, chama a conexão psicológica sua função prática ou relação de empatia, que é a função tão importante que a partir do 10º dia do bebê reconhece o rosto materno e fixa o olhar durante a amamentação. Também é a única função dos animais possuem também comum com o homem. Toda a mensagem é composta por signos ou palavras, sendo significante as palavras pela qual é chamado de objeto, por exemplo, cadeira, e o significado de determinação de um como conhecimento dos objetos uso que lhe podemos dar, com relação à linguagem corporal. Podemos dizer que o significado de cumprimentar uma pessoa, acenar com a mão, por exemplo, equivale ao significante bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Dessa forma, existem certas atitudes, comportamentos de um emissor, que tem sentido para outras pessoas, receptor, sendo entendido e compreendidos. Depreendemos disso que todos os nossos gestos e atitudes, comportamentos, representamos uma ideia, mesmo que não correspondem à intenção prévia nossa. Esses comportamentos comunicativos podem ser em 3 formas. Nós vamos estar vendo essas 3 formas. A primeira é o quê? Inatos. Todas as relações primitivas, as estimulações externas ou internas que a criança manifesta sobre várias formas, desde o nascimento, independente da cultura, do país, da origem das pessoas. O segundo é adquiridos. São aqueles que apresentam durante a nossa vida, como higiene pessoal, danças, etc. Na maioria das vezes, as pessoas emitem juízo de valor sobre nós pela interpretação de comportamentos para apresentarem nas mais diferentes situações. E o último ali, socioculturais.
São os que mais se relacionam com a psicomotricidade, pois se referem à gestualidade, à sociedade nessa adaptação aos vários grupos de que participamos. É por meio desse comportamento dos homens que podem relacionar-se sem muitas vezes falarem a mesma língua, pois a linguagem corporal permite entender a necessidade básica das pessoas. Ao considerarmos a linguagem como compreensão e extensão, é possível estabelecermos uma relação aproximada entre idades cronológicas e desenvolvimento da linguagem, né? Nós vamos ver ali uma tabelinha ali, né, sobre o desenvolvimento da linguagem, né? Eu coloquei os meses e vou estar falando sobre a atitude provável nessa idade, né? Ali na idade de 8 e 9 meses, a criança passa por uma fase pré-linguística. Então, nessa fase ali. Na idade entre 8 meses a 18 meses, a criança entra numa etapa de compreensão. A outra fase da idade entre 18 meses e 3 anos, instala-se o pensamento concreto de representação mental dos objetos. Agora, ali da idade de 3 anos a 6 anos, é a etapa mais importante para o desenvolvimento da linguagem. Então, ali, portanto, o maior, né, a etapa mais importante é essa dali, de 3 a 6 anos. Aos 4 anos, a criança já possui elementos para comunicar-se com a maneira social e usa conceitos verbais para esclarecer as dúvidas. E é a época das perguntas, né? Aqueles por que disso, por que daquilo, né? Bem interessante, eu tenho 3 filhos, todos passaram por essa fase do porquê. Queriam saber de tudo. E a gente precisa explicar tudo para eles, porque eles têm muita curiosidade. Aos 5 anos, seu vocabulário está muito enriquecido. Então, ele já cresceu bastante nas suas palavras, nos seus conceitos, né? Aos 6 anos, vão se modificando as noções de relatividade em função da localização do seu próprio corpo, né? A gente vê ali como é importante essa parte, essa fase do desenvolvimento da linguagem da criança, para a gente entender, né, um pouquinho. De posse desse conceito básico, podemos começar a entender a importância da psicomotricidade no desenvolvimento da vida do ser humano. Nós nos tornamos humanos nas relações que estabelecemos com o meio ambiente e com os outros do nosso dia a dia. E disso que trataremos, né, no próximo tópico, no próximo momento, nós vamos estar falando sobre o desenvolvimento psicomotor. Mas nesse primeiro momento a gente falou sobre esses tópicos. Eu acredito que foi de grande crescimento para a gente aprender, né, principalmente até esse desenvolvimento da linguagem, né, essas fases que são tão importantes para a criança, né? A gente viu ali sobre o esquema corporal, né, os fundamentos da psicomotricidade, né? O esquema corporal, a gente viu sobre o tônus, sobre o movimento, a comunicação, né? Como cada fase, cada momento é importante, né? Então, nós vamos estar no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre o desenvolvimento psicomotor. Espero vocês lá.